Então, hoje a gente vai falar mais de físico, né? De saúde física, né? Esse negócio aqui parece que não tá. Ok? Então, hoje eu vou me dedicar mais para falar de tratamentos, né? Falar de glóbulos, falar de cremes, de óleos, de argila. Eu vou contar uma história bem rapidinha que eu acho que alguns não viram. Eu conto essa história, eu contei muito uma época, depois eu deixei de contar essa história, mas é importante que eu conte para a gente começar de um começo. Em 1990, já faz um tempinho, né? Eu comecei a fazer o trabalho com tintura mãe. Eu comecei a fabricar tintura mãe. Que era... Oi, buchuda. Que era mais ou menos isso aqui, ó. Eram ervas medicinais num álcool. Eu comecei a fabricar isso aqui. É álcool de cereais. E aí a erva dentro. Foi assim que começou o trabalho. Há 21 anos atrás, mais ou menos. Então, quando o povo chegava com uma doença, a gente passava tintura mãe, que eu posso dizer assim, ó, que seja muito similar a um chá. Só que assim, ó, não vai para o fogo, né? O veículo não é só água, tem álcool também. Vamos dizer que seja um chá frio, né? Macerado a frio. E não é um chá a alta temperatura, água quente. Ele ficava macerando lá um tempo e depois a gente começou a fazer as experiências. O povo começava a tomar aquilo. E a orientação da tintura mãe era mesmo para doenças. Era esse o objetivo do remédio, para doença. Então a pessoa estava doente, a gente dava... eu tenho um problema de fígado, tenho uma esteatose, tenho gordura no fígado, tenho uma péssima digestão. Toma tintura mãe de boldo. Eu tenho asma, então toma tintura mãe de alecrim. Então começou assim, a história começou assim. Num primeiro momento eu via em cima desse quadro aqui, ó, de doença, e eu via que as pessoas melhoravam bastante com tintura mãe. As melhoras eram tão grandes que você vê que depois o governo proibiu. Foi proibido. Isso aqui hoje é considerado alopatia. Tintura mãe. Foi enquadrado como alopatia. Que foi quando o governo pegou a fitoterapia. Porque a fitoterapia que estava enquadrada aqui deixou de ser fitoterapia e ela passou a ser alopatia. Hoje não existe fitoterapia. Como era antes, na minha época, eu podia fazer o que eu quisesse, colocava como fitoterápico e não tinha registro no Ministério da Saúde. Hoje não pode mais. Eles pegaram mesmo e tentaram acabar. Na época foram mais de, eu acho que 200 laboratórios que foram fechados no Brasil e poucos sobreviveram. Eu até hoje não sei nem como é que eu consegui sobreviver. Eu não sei. Se perguntar assim como, por quê, até hoje eu não sei. Talvez seja pela teimosia, né? Como uma pessoa teimosa que eu fui, eu acho que eu consegui sobreviver. A partir desse remédio aqui, foi quando eu comecei a observar a lua. Eu comecei a ver assim, engraçado, eu vou fazer essa tintura mãe essa semana, aí eu voltava depois de 3 semanas, porque tinha acabado aquela tintura mãe, tudo eu fazia em garrafinha, era
Quando eu fazia 10 garrafas dessa aqui, ó, eu achava aqui um luxo. Eu dizia, nossa, que coisa, eu consegui fazer 10 garrafas dessa. Para mim era um luxo fazer 10 garrafas. Porque era muito pouco mesmo a produção. Era artesanal, amadora. Aí eu voltei 3 semanas depois para fazer uma outra dose daquela. Eu comecei a perceber que as plantas estavam muito diferentes. Então foi quando eu comecei a observar a atuação da lua. Então, por exemplo, na lua nova, você tem uma concentração da energia da planta muito nas raízes. Então, se você observar a aura de uma planta na lua nova, a força dela está toda para baixo, está toda aqui. E eu achei aquilo muito interessante. Como eu não tinha experiência, assim, era pela primeira vez que eu estava observando isso, eu fiz esse comentário com o meu primeiro farmacêutico. Eu falei, nossa, que coisa estranha, né? A aura da planta parece tudo embaixo do chão. E ele falou, olha, já é interessante, porque se a gente for fazer uma avaliação da planta na lua nova e na lua cheia, realmente a concentração de princípio ativo é muito mais para baixo do que para cima. Eu falei, nossa, que interessante. Ele falou, mas a gente não liga isso muito à lua. Algumas pessoas não têm explicação, acham que é o momento da planta, tentam se calcular, faz pesquisa, mas assim não se atribui muito a isso, a como a lua está no céu. Né? Isso ficou de lado, né? Então eu falei assim, mas então se eu trabalho muito mais com flor, com folha, eu não trabalhava com flor na época, eu não vou fazer na lua nova. Eu vou fazer na lua cheia. Agora, por exemplo, tem uma planta que eu trabalho que chama-se fáfia, que é uma raiz. Então essa fica como exceção. Eu vou fazer o trabalho com essa planta aqui na lua nova e não na lua cheia. Porque na lua cheia isso aqui inverte, vai tudo para cima. Então você tem a luminescência da flor toda na sua copa, o que traz a potência dela inteira para cima. As raízes, inclusive, enfraquecem nesse momento de lua cheia. Por exemplo, em lua cheia, se der temporal, muitas árvores caem, porque elas estão literalmente com as raízes enfraquecidas. E a raiz, ela murcha na lua cheia. Então, se ela murchar, vamos dizer assim, alguns milímetros, porque a água dela vai ser puxada para cima, qualquer vento derruba ela, porque ela se desprende mesmo do terreno. É uma coisa bem interessante. Então eu comecei a fazer assim. Quando eu comecei a fazer assim com essa nova observação, eu comecei a sentir uma diferença muito grande na resposta que as pessoas iam me dando. Então eu comecei a ver que as pessoas, elas tinham, por exemplo, essa menina que foi a minha primeira paciente com esteatose, ela tinha fortíssima, muita gordura no fígado e tinha muito medo, né, de avançar para uma doença mais grave mesmo de fígado, então ela tomava bastante. E ela dizia, eu me sinto muito bem com essa tintura mãe de boldo que você faz. Depois, quando ela começou a tomar essa nova tintura mãe de boldo, feita na lua cheia, ela começou a dizer, olha, Joel, eu tenho tido assim, muitas sensações que eu não tinha no primeiro remédio. E assim, ó, eu sonho muito com minha mãe, com meu marido. E assim, com minha mãe eu sonho bastante. Eu disse, o que é que você sonha assim? Eu sonho um sonho tão ruim, Joel. Imagina, eu sonho batendo na minha mãe. Eu sonho esganando a minha mãe. Eu falei, mas você se dá bem com o seu mãe? Ela disse, nossa, minha mãe Joel, minha mãe é uma doçura. Eu falei, nossa, isso que estranho, né? Uma mãe ser uma doçura e ela sonhar matando a mãe. Meio paradoxal, né? E eu disse, mas sua mãe mora onde? Ela disse, ela mora no interior. De vez em quando só que ela vem em casa. Eu disse, por quê? Ela disse, não, porque às vezes meu marido não gosta muito, porque ela, quando entra em casa, aí assim ela muda os móveis de lugar,
ela arruma o guarda-roupa, aí ela não gosta das cores que a gente escolhe para ser a roupa de cama nossa, dos nossos filhos, aí ela muda, ela sabe, eu deixo porque minha mãe, né, Joel, e outra coisa, ela vem só de vez em quando. Eu falei, mas você não fica com raiva disso? Ela disse, eu fico assim, porque meu marido, a única vez que eu brigo com meu marido é quando minha mãe vem em casa. Então ela começou a me contar isso, aí eu comecei a ver que existia alguma coisa estranha também nesse novo modelo de fazer uma tintura mãe. Essa simples escolha de fazer ela numa lua já mudou completamente a atuação dela em relação a quem tomava. Porque eu comecei a ver que ela ia aonde? Ela estava saindo daquele âmbito físico e ela começava a ir para um âmbito muito mais emocional. O paciente estava começando a dar um indicativo e isso eu fiquei encantado. Eu falei, nossa, que coisa impressionante. Aconteceu uma coisa muito interessante no interior, que uma moça também tomando a tintura, nesse novo modelo, ela falou para mim, numa reunião de quinta-feira, ela falou, João, eu não tenho nada, mas eu posso tomar? Porque você fica falando dessa mulher do fígado. Eu fiquei curiosa. Eu falei, engraçado, porque eu só mudei a lua de manipulação e a mulher já veio com uma história diferente. Agora pode ter sido assim, ó, ela já tomou antes. E ela melhorou muito do fígado. Então pode ser que agora entrando nessa área, porque a mulher está muito mais limpa, vamos dizer assim. Agora sim, para ela ficou patente que foi o remédio. Que esse que ela tomou foi diferente do primeiro. Então, realmente eu não vi mais ninguém, não posso falar nada, que isso realmente esteja acontecendo. Mas, se você quiser tomar, ela fala, eu não tenho nada, eu posso tomar? Eu falei, olha, inclusive está saindo uma fresquinha, você pode levar sem diluição. Toma ela assim, do jeito que está sendo fabricada. E ela levou para o sul de Minas. Quando foi no outro dia, tinha um recado delas, a gente precisava falar comigo, gente, era complicado porque moravam em sítio, né? Eu falei, olha, espera um pouco, daqui a um mês eu vou na tua casa e a gente conversa. E fui um mês depois para sul de Minas, que eu ia todos os meses, né? E ela falou, Joel, o que é aquilo? Eu falei, ó, é de boldo, uma tintura mãe de boldo. Ela falou, não pode ser uma tintura mãe de boldo. Eu tomo boldo aqui todo dia. Não pode ser. Eu falei, por quê? Ela disse, então, eu falei para você que eu não tinha nada. Mas quando eu comecei a tomar isso, eu estava fazendo pão. E lá, amassando o pão. E eu comecei a sentir assim uma tristeza muito grande dentro de mim. Uma coisa muito ruim. E aí, na hora assim, eu falei, poxa, será que isso é efeito dessa coisa que o Joel me deu para tomar? Eu vou tomar mais. Aí eu fui, preparei e tomei mais uma dose. Continuei amassando o pão. Depois o meu marido chegou para mim e disse assim, por que você amassa tanto esse pão? Ela falou, porque pão tem que ser amassado. Ele falou, mas assim, ó, você amassa pão em 1 hora. Já faz 2h30 que você está amassando esse pão. Ela falou, mas como assim 2h30? Foi 2h30 que você está amassando o pão. E outra coisa, você está gemendo. Eu falei, como assim eu estou gemendo? Ele falou, tá. Você não está prestando atenção, mas só está me irritando, porque você fica... Aí ela falou, nossa, eu estou gemendo mesmo. Será que isso é o remédio do Joel? Ele falou, não sei o que o Joel te deu, mas assim, ó, vai devagar, porque tem alguma coisa estranha com você. Ela falou, realmente eu estou sentindo uma sensação que eu não sei se é ruim, se é boa. E agora você falou do gemido, realmente eu vi que eu estava gemendo. E assim, é muito estranho ficar 2h30 e achar que não passou tempo nenhum. Eu achei que eu não estava assim. Então, ela perdeu a noção do tempo. E ela tomou mais uma dose da tintura mãe. E aí ela começou a amassar o pão de novo. O cara disse, você vai amassar o pão de novo? O pão já amassou.
Ela falou, vou dar mais uma amassadinha. E aí ela começou a chorar. Deu uma crise de choro nela. Começou a chorar, 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 e não parava mais de chorar. E o cara foi ficando nervoso, falou, ó, para de tomar isso, porque eu acho que isso não está te fazendo bem. E ela não parava de chorar, não parava de chorar, não parava de chorar. Aí disse que ela saiu andando assim para trás, sentou numa cadeira e desmaiou. Ela desmaiou, fechou os olhos, desmaiou mesmo, apagou. E aí ela sonhou, nesse momento, sentada numa cadeira, dormindo, que ela estava no enterro do pai dela. E que no enterro do pai dela, ela segurou no caixão, ela foi, entrou no cemitério. Nenhum filho quis fazer isso, mas ela quis fazer. Ela que fechou o caixão, e disse que na hora que ela estava fechando o caixão, ela olhou para ele, colocou as mãos assim em cima da mão dele, e disse assim para ele, pai, eu prometo a você que eu não vou chorar. E tem uma coisa, eu prometo a você que eu vou ser a rocha dessa família. E daí, até 25 anos depois, que era o dia do fazer o pão, fazia 25 anos que ela tinha enterrado o pai, ela nunca chorou. Então eu fiquei encantado, né? Eu falei, gente, esse negócio aqui dá certo. Aí foi quando eu defini que eu faria as tinturas mãe somente na lua cheia. Essa foi a minha escolha definitiva. Depois de um tempo, algumas pessoas ficavam... algumas plantas, quando eu ia recolher, eu via que não existia uma potência assim. Eu dizia, é engraçado, eu fiz com tanto carinho, com tanto amor, mas não está boa, essa tintura mãe não está boa. Outras vezes aquela coisa maravilhosa. E eu não conseguia ter, ao longo de 6 meses, né, de pesquisa e fazendo muita tintura mãe, porque aí já começou a aumentar muito, né? Porque a fama começou a se espalhar que a coisa era muito boa, mas eu não conseguia manter uma qualidade. Eu tinha sempre 1, 2, 3 plantas que elas mudavam no momento do recolhimento delas, né? Elas estavam muito diferentes. Às vezes, por que isso acontece? Por que isso ocorre? Então eu comecei a ficar meio, sabe, inseguro, porque eu não conseguia manter um padrão daquele como aquela saiu, com aquela qualidade, né? Não só indo na doença, mas aparentemente ali já estava me mostrando um horizonte que aquilo estava alcançando níveis de consciência, que talvez fosse aquilo que estivesse gerando o problema físico. E eu não tinha um produto de qualidade ainda em 6, 7, 8 meses de fabricação. Então, a partir daí, a minha esposa na época era super esotérica, né? A Magali era bem esotérica ela. A gente trabalhava com cristais. Ela dizia, você trabalha com cristal, você conhece tanto cristal. Por que a gente não coloca cristais em volta dos vidros? Né? Faz uma mandala com cristais para ajudar na energia. Vai ver que essas plantas estão precisando de proteção. Eu falei, não é proteção, porque a gente faz tudo muito, muito igual, já tem esse procedimentos de operação. Mas é que está faltando alguma coisa. E aí nessa mesma noite, eu sonhei que eu ia coar as flores, as ervas, e quando eu coava assim, caía uma coisa pesada e furava o filtro de papel. Aí eu acordei e disse, nossa, que sonho estranho. Eu fiquei até com uma paura, né? Porque eu falei, será que, sei lá, uma energia ruim, né, que furou meu filtro de papel? Fiquei pensando naquilo. Depois eu pensei assim na possibilidade, era uma coisa pesada, será que era uma pedra, uma coisa assim? Eu comecei a pensar e aí começou a vir a imagem da Magali me dizendo, por que você não põe em volta? Eu falei, não é para pôr em volta, é para pôr dentro. Não é para pôr em volta. E aí foi quando começou a cair na minha mão
as informações relacionadas à alquimia. A primeira foi uma amiga que me deu, que era o livro do Paracelso, quando ele dizia: quem cura não é a planta, é a alma dela. Pronto, esse foi o primeiro grande insight, né? Porque eu estava vendo aquilo na prática. E aí eu comecei nos estudos de alquimia, os primeiros, o grande procedimento: separe as 3 substâncias da alquimia e depois coagule. Então eu comecei a pensar assim: puxa vida, se eu estou fazendo uma tintura mãe, eu estou fazendo isso, ó, eu estou separando a tintura mãe em 3 coisas aqui bem distintas. Dentro desse líquido aqui do veículo, o que é que tem hoje aqui diluído? O princípio ativo volátil e o princípio ativo oleoso. E o que é que vai ficar sobrando? O que é que vai ser descartado? Vai ser descartado o sal. Vejam que a planta aqui, ó, só existe o sal. Ó. A planta praticamente, ó, sumiu. Ó. Se você deixar isso aqui bem agora aí, depois de meia hora, isso aqui secar, você, olha, mesmo úmido assim, ó, a gente, ó, some, isso aqui vira um pó. Ó, vira pó, vira sal. Né? Mas aí eu pensei assim num primeiro momento, mas isso aqui eu vou descartar. E aí eu vou ficar só com volátil e oleoso. A planta vai ter que se entregar, né? Porque a vida, a energia dela vai estar no líquido. E aí o que é que eu posso fazer para que isso não seja tão traumático, né? Para que isso não seja tão agressivo? Aí foi quando eu pensei, eu falei, ó, o cristal é o quê? É um mineral. Só que é um mineral vivo, né? Potencialmente, ele é tão vivo que se você pegar hoje um cristal de quartzo, os meus cristais não estão por aqui, um cristal de quartzo vivo hoje, e colocar em cima de um equipamento como um computador, você pode interferir mesmo na mecânica do computador, principalmente na memória dele, porque isso aqui vibra, ele tem uma frequência, ele emite isso o tempo inteiro, isso aqui, ó. Então eu pensei assim, por que eu não coloco isso aqui dentro, que vai ficar emitindo essa frequência, e a planta, ela vai se sentir muito mais segura quando ela estiver se entregando a um meio líquido, porque ela vai perder 90% dos sais. O que é que pode dar essa segurança para essa energia da planta, ela não se desprender? Porque talvez seja isso que esteja ocorrendo. Algumas plantas, elas não conseguem fazer esse transporte para o meio líquido de forma segura. Aí quando eu vou pegar elas, ó, no fim do mês, o que é que eu pego? Um produto que não está bom. Porque algumas plantas sentem esse impacto de maneira muito diferente da outra. Tem plantas que são muito seguras, primeiro que são muito primitivas. Então, se você oferecer o líquido, ela se desprende, ela impregna o líquido dentro aqui, ó, e ela não perde a sua segurança, ela não perde a sua energia, mas outras não. Outras vivem muito do sal, em torno do sal, do mineral. Então, se ela perder aquilo, é como se estivesse perdendo o chão dela. E aí foi que eu incrementei, e isso avançou muito na época, o trabalho. E aquilo que eu estava observando num crescente, nos pacientes que estavam começando a apresentar sonhos, começavam a apresentar sensações tomando tintura mãe, aí isso ficou mais complexo ainda. Porque aí as pessoas começaram mesmo a ter sonhos assim que não somente de catarse, não somente resolvendo coisas de nível muito denso, mas resolvendo coisas mesmo com o passar do dia. Hoje tinha um sonho, depois de alguns dias o sonho era muito mais elaborado. E as pessoas começaram a elaborar os seus problemas de uma maneira muito mais aprofundada
e muito mais com parâmetros que elas podiam, de alguma maneira, dizer assim, eu sei por que é que eu tenho isso, eu sei por que é que eu tive aquilo, eu sei por que é que hoje eu carrego essa doença. Deu para entender isso? Bom, esta é a minha história. Aí eu achei o máximo. Continuei investindo aqui. Depois de um tempinho curto, de 1 ano de produção, se fazia muita coisa. Eu tinha na época, trabalhava com mais ou menos 40 ervas medicinais. Aí foi que eu fui fazer uma palestra, fui convidado, porque até aí eu já fazia bastante palestra, 1 ano depois. E quando eu estava fazendo a palestra, eu tinha pintado as auras das plantas em transparências. Sabe transparência antiga que a gente usava muito na escola? Porque naquela época não existia hoje projetores assim, nem com programas de computador que desse para fazer pintura, coisa assim. Então o que é que eu fiz? Os que eu tinha pintado em quadros, em telas, eu reproduzi no plástico com tinta de vitral. Sabe tinta de vitral? Então eu pintei um monte de transparência com tinta de vitral, que eu achava lindo, né? Colocava lá o meu projetor daqueles, sabe, aqueles grandões assim, colocava aquela transparência e o povo achava lindo aquilo. E eu comecei a colocar as transparências, e aí eu falei, tá faltando transparência minha. Eu tinha 40. Cadê as minhas transparências? Roubaram as minhas transparências. Eu acho que os gatunos passaram, sempre as pessoas me pediam, eu quero isso para mim, eu quero isso, é lindo. Faz um desses para mim. Eu não fazia nunca, né? Então acho que alguém foi lá e passou e tirou 10 transparências minhas. Aí, como que eu podia dar aula, né? Sem minhas transparências. Aí a Magali falou para mim, Joel, é uma grande oportunidade de fazer uma releitura. Já faz 1 ano que a gente só faz isso, ó. Você nunca leu de novo aura nenhuma. Você fez essas leituras aqui, mas você nunca fez de novo. Você nunca fez uma autocrítica ao seu trabalho. Eu falei, realmente você tem razão. E agora, no mínimo, 10 plantas eu vou ter que fazer de novo, porque nem todas eu tinha documentado, né? Vamos fazer de novo. Então, como era que se fazia? Era um salão grande com 2 portas. Eu apagava a luz, ela entrava numa porta assim com a planta na mão. E eu entrava pela outra, tinha um biombozinho como esse. Ela ficava do lado de lá, eu ficava do lado de cá. Pronto, aí eu começava a desenhar. Né? A primeira que ela trouxe, eu já falei para ela, essa aí você deve ter pego errado. Ela falou, como errado? Eu falei, não, essa planta aí que você tem na mão, eu não conheço. Ela falou, não, como você não conhece? Claro que você conhece. Eu falei, não, eu não conheço. Eu não sei o que você tem na mão. Ela falou, não, Joel, mas isso aqui é uma planta do nosso herbário. Como você não conhece? A gente faz remédio dela todo mês. E você dizendo a mim que você não conhece a planta, isso não, tá. Então tem alguma coisa errada. Porque assim, ó, essa planta, tudo bem, ela parece muito assim, ó, talvez com trapoeraba. Mas a trapoeraba é só vermelha. Ela não tem verde. E essa aí tá com muito verde. Aí ela disse, não, mas essa é a trapoeraba. Aí acendemos a luz. Eu vi que era uma trapoeraba. Eu falei, nossa, tem alguma coisa estranha. E ela foi quem disse assim, ó, será que não é por causa da flor? Porque ela está inteira florida. Nesse dia nasceu o floral. Aí eu fui ver que todas as plantas que tinham florido, as auras estavam diferentes. Então eu pensei assim, por que eu vou fazer tintura mãe
se eu posso fazer floral, e eu posso fazer floral de tudo. Não necessariamente de erva. Eu posso fazer floral de ipê, floral de... Não é? Foi a primeira coisa que eu pensei. Vou aumentar bastante o meu repertório. E, não quero mais fazer tintura mãe. Porque na época já estava dando um problema. Já tinha saído as RDC, dizendo que isso ia se tornar alopatia, que a gente tinha 2 anos para se enquadrar. Aí eu falei, pronto, está surgindo um monte de novidade, eu acho que eu vou por aqui, deixei de fazer isso aqui. Parei. E aí eu só fui fazer floral. Quem era a minha cobaia? Mulher do fígado. A minha paciente do fígado. Coincidentemente foi ela que entrou e disse assim, estou precisando da tintura de boldo. Eu digo que tem uma coisa muito melhor. Floral de boldo. Nossa, mas isso é uma novidade? Eu digo, floral de boldo. Ela falou, não, mas floral já existe. Eu digo, não, eu que inventei. Ela disse, não, existe floral. Só que é floral de bar. Você nunca ouviu falar de floral de boldo? Eu não sei nem do que você está falando. No bar que eu conheço era músico. Ela disse, então, eu vou te mostrar que já existe isso. Eu falei, mas será que eu estou fazendo a mesma coisa do cara sem saber, sem conhecer? Ela disse, tem, floral de bar. Mas que tem. Eu digo, então, eu fiz floral de boldo. Você não quer? Ela disse, quero. E ela tomou floral de boldo, no outro dia estava a mãe dela lá dizendo que ia mandar me prender. Porque essa mulher teve uma crise violenta, foi parar no hospital. O fígado dela tinha inchado, foi um horror. E ela ainda quis bater na mãe. Então eu vi uma coisa diferente agora. Não é porque eu comecei a ver não só pesadelo, eu comecei a ver uma manifestação física bem agressiva, um surto, né? Vamos dizer assim, um surto bem localizado, e eu comecei a ver uma reação dela, né? Você vê, há meses atrás, o que é que ela falava da mãe dela? Que a mãe dela era ótima, que ela tinha... Né? E eu comecei a ver que aquele sonho que ela tinha batendo na mãe, o que era que tinha se tornado? Uma realidade. Então eu fiquei apavorado. Eu falei, eu não vou dar esse negócio para ninguém não. Primeira reação que eu tive foi assim, eu inventei uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Essa mesma mulher, eu disse assim, olha, me desculpa, para de tomar isso. Ela falou, não, foi maravilhoso, mas você não acha que a gente tem que tomar os 2 juntos? Aí eu digo, você tem razão. Porque uma coisa é muito mais densa e pesada. Então é direcionada para o físico. E a outra coisa é muito mais sutil e tem um alcance muito mais de alma. E a partir daquele dia eu vi que não existe floral sem composto. Não tem como você aplicar um floral e não aplicar um composto. A partir daí, o que foi que eu fui fazendo? Eu fui aprimorando todo o trabalho para que hoje eu não tivesse problema com o Ministério da Saúde, né? E fui fazendo combinações, porque foi a experiência. Então chegava um monte de gente lá, eu já tinha feito, por exemplo, várias experiências com o floral do boldo, o floral do chapéu de couro, o floral do gervão. E aí eu comecei a ver que eu podia misturar esses florais, misturava eles, todos, né? E dava para uma pessoa que tinha um quadro mais grave do que aquela pessoa que tinha uma esteatose. Então eu comecei a inventar compostos. Como eu não queria me enquadrar nessa coisa da tintura mãe, eu falei, não, eu quero trabalhar no nível de floral. Então, quando eu fazia os florais, aumentava em 10 vezes a concentração
E no momento do floral, eu sempre pegava um representante da raiz, do caule e da folha para fazer o composto. Não caracterizava como tintura mãe, mas trazia a energia física da planta, que era o que eu queria. Não só o mental como é o floral, mas também do corpo dela. E aí nasceram os primeiros compostos e os 99 florais básicos. Ok? Tudo bem? Uma pessoa, quando vem para essa vida, ela se veste com um corpo. Então pode ser masculino ou feminino. A primeira escolha que ela faz, que é o pipi ou a xoxota, já vai vestir ela com uma roupa que é escolhida pela sociedade mesmo, né? Menino é azul, menina é rosa. Então já é feita uma escolha que não necessariamente seja o que ele esteja pensando. Não é isso? Depois que isso aqui, ó, diretamente ligado à sexualidade, vai começar a ser imposto a ele, porque aí ele vai, né, de sexo, masculino, roupa, azul, quarto, azul, brinquedo, bola, caminhonete, trem. Não vai ser boneca nem bichinho de pelúcia, né? Roupa não vai ser rosa, né? Nem cores clarinhas. Vai ser macacão, de jeans. Depois, ele vai começar a ser educado. Então, aqui, ó, tem uma camada mais grossa em torno desse primeiro arquétipo que está diretamente relacionado à sexualidade humana. Né? Aí aqui, essa primeira roupa, que são as leis, né? O que pode um menino e o que pode uma menina. Geralmente, já nessa fase, vai começando a ter uma série de informações que não necessariamente seja que a menina ou que o menino gosta. Né? Por exemplo, menina pode, não pode andar descalça. Menino pode. Né? A menina tirou o sapato, a mãe já, menina, você não é moleque. Teu irmão é moleque, ele pode. Né? A menina completa 16 anos, assim como o homem desabrocha, né? A sua sexualidade. Mas assim, ela fica trancada em casa, enquanto o pai leva o filho de 16 anos para o cabaré. Né? Enquanto o filho não transa e não tira a virgindade, o pai ele não dorme, ele não se tranquiliza. Né? Porque ele já fica pensando, não, esse menino ele tem que conhecer mulher, porque senão... Né? E a menina é aprisionada porque ela tem que casar virgem. E começa o mundo das ilusões em cima de todos esses arquétipos que são induzidos a um ser que já está lá dentro. Então veja que isso aqui são capas, né? Aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a se relacionar com essas sombras aqui, ó, e ele começa a fazer as escolhas. Então, às vezes ele tenta chocar a sociedade, às vezes ele tenta chocar a família, e assim, ó, dependendo da família, o choque vai ser tratado com porrada. Não vai ser tratado com choro nem lágrimas. Para algumas famílias, quando um filho se rebela, né, leva-se para um psicólogo, para um fonoaudiólogo, para um psiquiatra, tenta-se procurar ajuda para o filho, mas em algumas famílias não. Em algumas famílias é cacete mesmo, o cara apanha, não é? Eles são trancados, eles são oprimidos, eles são reprimidos, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, essas capas aqui, ó, que vão se formando em cima da criatura humana, num primeiro momento, são apenas sombras, né? Mas que dão origem aos traumas, dependendo da relação que a criança vai ter com isso, o adolescente, e a família com a energia que vem do mundo externo. Ok? Isso aqui você vê que vai fechando completamente a visão dele. Tudo aquilo que ele veio para colocar para fora pode estar sendo devolvido em forma de opressão. E aí ele começa a colocar para dentro de volta. E vai nascendo aí uma grande
frustração. Porque a criança, o adolescente, ele começa a ver que não é do jeito dele, é do jeito que a sociedade quer que seja. Então, esse aqui vai te procurar. O que vai ocorrer aqui dentro desse movimento? É como um movimento respiratório mesmo, né? Não é informação que sai, vem outra que entra. O tempo inteiro assim, ó. Vão começar a surgir cápsulas. Essas cápsulas aqui, ó, são os traumas, né? Quando o pai disse assim, ó, eu não quero você brincando com o brinquedo da sua irmã. Nem você vai brincar de casinha com ela. Vai jogar futebol com os meninos na rua. E aí o pai chega e vê ele brincando com a irmã, ele vai apanhar, né? Pronto, aquela relação que ele tem com aquilo que ele quer fazer e aquilo que ele está recebendo de volta do meio externo, vai se formar essas cápsulas que são os nossos traumas. E esses traumas, eles vão começar a evoluir dentro do paciente. Né? Primeiro momento, o trauma, ele é só uma ideia. Não mais que isso. Né? Nessa ideia pode se desenvolver uma série de problemas, né? Um dos problemas que se desenvolve muito aqui é o medo, né? São as pauras, né? As ansiedades, né? Mas assim, o medo vai ser um componente muito forte nessa fase do desenvolvimento da doença após o trauma. Mas aquilo ali é só uma ideia ainda. Não está desenvolvido. É só uma cabeça. Né? Agora, daqui a pouco tempo, isso aqui precisa ser reformulado. Por quê? Porque o ser, independente do meio externo, ele continua avançando. Então, esse corpo está crescendo e está mudando. E o ser tem 28 anos para encarnar. A gente só nasce aos 28 anos, segundo a alquimia. Então, eu tenho 28 anos para encarnar. É até onde as minhas células vão se reproduzir. É até onde meus dentes todos vão sair. E até onde eu vou crescer e me desenvolver. Com 28 anos, este processo se encerra. Então, é muita potencialidade que está ainda vindo para cá. Esse movimento potencial do espírito, que vai abrindo o ser e fazendo ele trazer toda a sua predestinação, o seu destino, aquilo que ele escolheu fazer na vida, vai sempre se manifestar a partir desse ponto central, que é o seu biotipo, que é o seu corpo. Não é? Agora você imagina uma bola dessa aqui, ó, interna, crescendo, se desenvolvendo, num ambiente cheio de traumas. Né? Você imagina a química que faz uma criança de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21 anos. Imagina a revolução que é um corpo se abrindo, se desenvolvendo, se regenerando e o espírito acordando para a vida, encontrando um monte de porcaria na frente dele, na periferia dele, não permitindo que ele se expanda, que cresça, que nasça, que encarne, que seja ele mesmo. Essas reações químicas que vão ocorrendo dentro desse espaço vai dando vida a essa ideia. Ela começa a deixar de ser uma ideia. Começa a adquirir um corpo também. Ele não está adquirindo o corpo, a doença também vai adquirindo. Então aquilo que é ideia começa a virar sintoma. Né? Então você vai ver a criança, o adolescente gripa, aí aquela gripe não sara. Aí fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então você vê que a ideia agora ela começa a adquirir um corpo. O médico vai dizer, olha, eu não vou dizer que isso é uma bronquite, mas o sintoma é de uma bronquite. Mas assim, ó, auscultando, fazendo exames, radiografando, a gente não tem um quadro de bronquite, mas tem sintoma. Olha, isso que ele tem parece uma rinite alérgica. Mas assim, pelos exames que eu fiz,
não tem nada aí que seja uma rinite alérgica, mas ele tem os sintomas de uma rinite alérgica. Olha, esse menino não está crescendo, isso pode ser um componente, vamos fazer exame, não sai nada nos exames, nunca dá nada. Ele vai dizer, olha, mas ele tem os sintomas de nanismo. Tem algum nanico na família? Não, pelo contrário, é tudo gigante. Porque isso pode ser um componente do DNA. E começa os pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Enquanto isso, a doença vai se tornando uma entidade. E vai tomando conta de um corpo que não é dela. O corpo não é da doença. O corpo é do espírito. O espírito que é o dono do corpo. E o que é que a gente vê hoje em consultório? Exatamente o contrário disso. Quem é o dono do corpo é a doença. E não a pessoa. A pessoa perde totalmente a condição de dizer assim, ó, sai deste corpo que ele não te pertence mais. Perde totalmente. Este poder ele não tem mais. Porque a doença se instala e aquilo que era uma ideia passa a ser uma coisa física. E é claro que por trás de toda esta configuração, nós temos a atividade dos parasitas. Toda essa evolução é um conjunto de informações que se une e os parasitas, claro, se aproveitam deste corpito também, que a gente chama de doença. Então, uma das coisas que a medicina fez numa época que foi valoroso, avançou bastante, foi quando criou os antibióticos, né? Foi um sucesso na época, né? Pneumonia, tuberculose. Nossa, a tuberculose, em alguns meses, né? Eles diminuíram a taxa de mortandade assim, violentamente. Né? Morria 100, passou a morrer 2, 3. Isso foi um avanço muito grande na época, quando se inventou a penicilina. Né? O cara ganhou até o prêmio Nobel de Medicina. Depois que ele recebeu o prêmio Nobel de Medicina, alguns anos depois, ele já ia nos púlpitos, assim, ó, nos auditórios, dizia assim, pelo amor de Deus, não tome que isso que eu inventei, não. Porque eles estão criando resistência. Tem que ter muita cautela. Você vê, ó, depois de uso indiscriminado de antibióticos no Brasil, que se faz há 40 anos, você viu, o governo proibiu venda na farmácia. Você hoje não consegue comprar um colírio. No Brasil, hein? Você não consegue comprar um colírio hoje com base de corticoides. Tem que ir lá com receita médica, com identidade. E eles estão assim, marcando a ferro, viu? Por quê? Porque vocês viram aí a semana passada, né? 5 meninos já morreram em 5 dias de uma bactéria que é a bactéria que ataca a garganta, é um Streptococcus. Mas por que esse Streptococcus mata uma criança em 5 dias? Não dá tempo nem saber, só sabe que ele é o Streptococcus até depois. Mas aí a criança já morreu. Mas eles estão dizendo que não é problema nenhum, está tudo sob controle. Né? Você vê hoje, a doença que mais mata no mundo depois da AIDS, adivinha quem é? Adivinhem. Quem é a doença que mais mata depois da AIDS no mundo? Hein? A tuberculose. Ué, mas a tuberculose não tinha sido erradicada? Tinha. Ela foi erradicada. Mas aí voltou um tuberculoso que resistiu à penicilina. Aí começou a passar para outra pessoa que já tinha tomado também, aí pronto, prato cheio. Então hoje estamos nessa situação, né? Então é esse primeiro movimento criado para combater os parasitas, né? Me parece que não foi assim, talvez coordenado de uma maneira mais
observadora e cuidadosa, né? Então hoje a gente está aí, ó. Rezem para não precisar de antibióticos, né? Nem serem recebidos em hospitais, porque hoje a mortalidade hoje no Brasil em hospitais é assim, ó, e continua. De cada 10 que vão a óbito nos hospitais, 7 são por infecção hospitalar. Só existe hoje um estado que esse número não é assim, que é uma cidade do Brasil, chama-se Curitiba. Que quando começou a chegar aqui, Curitiba e o seu sistema de saúde conseguiram criar um modelo que evita mesmo, e esses números são menores. Mas assim, ó, o número é menor, mas a proporção continua a mesma. Então rezem para não entrar no hospital e estar no meio desses 7. Rezem para estar no meio dos 3 que vão se salvar. Quer dizer, vão morrer, mas não por infecção hospitalar. Tudo bem? Então hoje o que é que a gente tem? Hoje nós temos um objetivo. Encontrar esse aqui, ó. Quem é o cara? Esse é o grande objetivo do floral. Quem é o cara? É esse aqui que a gente está buscando. É essa essência aqui, ó. É o que está lá dentro dele. Mas primeiro o que é que eu vou fazer? Uma limpeza, né? Nessa sujeira em volta do corpo. Diminuir essa atividade parasitória de maneira natural. Por quê? Porque parasita não tem como você tirar do corpo. É impossível. O que você tem que dar é condições para o corpo se relacionar melhor com eles. Onde o corpo é que manda e não eles é que mandam no corpo. Então esse é o grande barato do parasita. Nós precisamos dos parasitas. Nós temos tantas células humanas quanto bactérias. Afinal somos o quê? Né? Você vê, eu recebi um e-mail de uma médica italiana, minha aluna, ela há 10 anos, ela é minha aluna. E ela dizendo que a comunidade científica europeia chegou à conclusão que assim, ó, nós temos uma quantidade enorme de parasitas no corpo e que eles interferem, inclusive, nas nossas emoções. Conclusão da medicina alopática. Que esses parasitas eles podiam estar influenciando nas nossas atitudes, nas nossas emoções. E isso a gente já sabe. Isso não é novidade para a gente. A gente já sabe. E do mesmo jeito que eles interferem nas nossas emoções e nas nossas atitudes, eles interferem de que maneira? Eles interferem para quê? Qual é o objetivo deles em interferir emocionalmente na criatura humana? É continuar mandando, é continuar evoluindo, é continuar usufruindo dessas cápsulas de traumas e das fezes que se avolumam em torno delas. O grande barato do trauma é, para a alquimia, o trauma é o caráter essencial da informação. Então, se você tem trauma com teu pai, porque teu pai te deu uma surra, o trauma é a primeira surra. Não são as outras 50. As outras 50 surras que você levou do seu pai tem a ver com a primeira. A primeira que é o trauma. Então a cápsula está ali. Por que é difícil curar esse trauma? Porque você apanhou mais 50 vezes. E cada vez que você apanhou foi uma história diferente. Então em cima dessa cápsula existem fezes. Cada surra dessa é uma fezes, né? É um cocôzinho. Que vai, ó, se acumulando em torno do trauma. Então o que é que a pessoa faz hoje? Tenta fazer, por exemplo, uma terapia. Então o que é que se fala na terapia? O que é que o cara vai falar na terapia? Ah, a semana passada eu levei uma surra do meu pai violento. Ele me bateu, ou meu marido, né? Aí pronto, chora, aí faz a catarse. Mas ela fez catarse de quê? De cocô. Não é?
Porque a cápsula aqui, ó, não foi atingida ainda. Aí ela vai numa outra sessão, aí vem de novo, ó. E agora, mas essa surra não foi... Pior foi a da outra semana. Pior foi aquela que ele me pegou no bar lá, com a paquera, e acabou comigo na frente de todos os meus amigos. Ó, ela tá indo nos cocôzinhos, ó. Tá vendo? Aí chora, sofre, regurgita aquela sujeira, né? Regurgita. Então, muitas vezes o parasita se aproveita disso, ó. Porque, ó, não tem um ditado que diz cocô, quanto mais se mexe, mais fede, mais fermenta. Então a alquimia fica muito preocupada com isso. Então o que é que a alquimia faz? Ela prefere fazer uma limpeza aqui, ó, nessas fezes, para chegar no caráter essencial da informação. E o que é que a gente precisa fazer aqui quando está limpando? A gente precisa, por exemplo, de um componente, vários componentes. Precisamos de princípios, que são, vamos colocar aqui. Eu preciso de quê? Primeiro eu preciso de química, né? Química com princípios que são detergentes. Eu preciso de vermífugos. E eu preciso de componentes vitamínicos. Durante muito tempo, foi esta química que eu tentei produzir. Detergente, vermífugo e vitamínicos. Né? Dentro desses vitamínicos, entendam aí que está tudo. Né? Estão os calmantes, estão os estimulantes, estão a complementação alimentar necessária para esta perda de energia. Porque no primeiro momento aqui, ó, vai ter uma perda de energia. Porque aqui vai se criar um vácuo que antes era ocupado por quem? Por um monte de bicho. E a gente acostuma com isso. O corpo sente que perdeu um produto dele. Porque o corpo é da natureza. Você tirar um bicho do corpo, o corpo sente. Porque se acostuma com aquilo. Né? Como se a gente usar um objeto no corpo muito tempo, quando a gente tira, fica sentindo o objeto nele. Né? Tem gente que amputa a mão, acha que tem mão até hoje, vai fazer assim, né? Só o cotoquinho, mas ele acha que está dando chá assim, ó, com a mão, porque ele sente a mão ali. Então a mesma coisa é a atividade do parasita. A gente tira o parasita, o corpo entra em surto. É como quem bebe. Quando tira a bebida, o cara começa a tremer. Entra em delírios quando a gente perde essas cargas aqui, ó. Então, os compostos, a preocupação de fazer uma suplementação alimentar também por isso, para a pessoa não sentir tanto este impacto no processo de limpeza e morte dos miasmas. Então a gente tem que ter essa preocupação. Só que hoje, o que é que a gente vê? A evolução do miasma. Quando ele vai criando a gênese dele, né, que é na água, já comentei isso com vocês, quando eles fermentam e começam os processos de constipação das águas no corpo. Então você vai fazer xixi, aí demora mais, porque você vai ter uma bexiga que vai se acumulando o máximo que ela puder. Porque o miasma aqui, o que é que ele fez? Ele já tirou a esfíncter dela. Ele quer que você fique com um xixi dentro de você o maior tempo possível. Aí você vai urinar, sai aquela urina grossa, aquela urina fedorenta, forte. Por quê? Porque faz muito tempo que ela está presa na bexiga. E isso ele adora, porque isso faz o quê? Engrossa o líquido e começa a constipar. A mesma coisa ele faz no intestino. Não é? Ele tenta segurar o máximo acesso do intestino. O que é que ele faz? Bloqueia esfíncter também no intestino. Aí o bolo fecal vai aumentando e ali ele vai se reproduzindo sem parar. A mesma coisa ele faz no sangue. Ele vai constipar o sangue também. Vai engrossando o sangue o máximo que pode. Né? Aí você vai ficando preguiçoso, mole, devagar. Né? Fica em casa paradão. Não caminha. Por quê? Porque ele sabe que você não pode transpirar. Porque o sangue também se purifica pela transpiração. Então ele tenta fazer você ficar parado, quieto, sem transpiração.
Então hoje você vê o quê? Qual é o grande problema da cidade grande? É a vida sedentária. Isso é atividade de miasma. É atividade, os parasitas querem que a gente continue sedentário. E hoje, melhor ainda, né? Com internet, com TV, com home theater, né? Que o cara senta e fica ali, ó, só no controle, né? Vai pro shopping, não precisa você caminhar muito, porque sempre tem uma escada à sua disposição, um elevador. Qualquer dia é passarela, né? Você pisa assim, eu quero ir para a loja tal, aí não precisa nem andar. E o que ele faz? Constipa a circulação. Água é circulação. Água é limpeza. Água é fluidez, ó. Você sabe, o cérebro, de 2 em 2 horas, ele se lava completamente. E joga a sujeira inteira aqui, ó. Você vai hoje no mundo inteiro, são 6 bilhões de pessoas. 5 têm problemas cervicais. 5 bilhões de pessoas no planeta têm problemas cervicais. 5 bilhões. Por uma coincidência hoje, qual é o grande problema do planeta? Água. Só temos 8% de reservas que são potáveis. 92 já estão intragáveis. Então veja que acompanha o movimento, ó. Até no planeta nós estamos constipados. Não é? Isso aqui, ó, durante um tempo, isso aqui vai evoluindo, conquista Mercúrios. Então você vê hoje a ciência, não sou eu que estou dizendo não. A Organização de Saúde Europeia mandou um comunicado dizendo que nós e os nossos parasitas estão interferindo diretamente no nosso comportamento e nas nossas emoções. Não são os alquimistas que estão falando isso. É a Organização de Saúde Europeia. Um comunicado oficial. Quem eles conquistaram? Mercúrios. E aqui, ó, no elemento A, eles têm muito mais condições de quê? De fermentar e de entrar em combustão. Então, o que foi que começou a acontecer de um tempo? Comecei a ter que aprimorar o que eu fazia. Então, eu tenho a química, os detergentes, os vermífugos, as vitaminas, né? Que podem ser calmantes, excitantes, estimulantes, complementação alimentar. Então, eu tive que lançar mão de mais uma estratégia, né? Para pegar essa evolução deles. E aí vieram os óleos essenciais, como parte dessa estratégia. E aí eu fui atrás disso aqui, ó, óleo essencial. Vocês sabem que durante muito tempo ficou o mistério do porquê as múmias não apodreciam, né? Isso foi mistério hoje não é mais mistério, né? Existiam muitas teorias a respeito do porquê as múmias não apodreciam. Então, faziam aquela da pirâmide, né? Mas se deixar ela fora da pirâmide, ela continua não apodrecendo. Foram para os museus, né? Ah, mas agora elas vão... Não, continuam do mesmo jeito. Não aconteceu nada. A única coisa que eles evitam é o ar, né? Então ficam em câmeras de vácuo, mas continuam do mesmo jeito. E aí, há pouco tempo atrás, descobriram que as múmias, elas não apodrecem por causa dos óleos essenciais. Então, naqueles tecidos, eles eram embebidos em óleos essenciais, e aí os corpos eram envoltos nesses panos de algodão com óleos essenciais. E você vê 5.000 anos depois, o cara ainda continua intacto e não teve apodrecimento do corpo dele, e os parasitas não conseguiram comer a carne. Ela foi preservada. Hoje é uma carne desidratada e perfeita. Você sabe que a múmia tem tudo, né? A musculatura, o nervo, tudo inteirinho. Óleo essencial. E aí, na época, há 500 anos atrás, a gente teve na Europa vários surtos, né? E um dos surtos na Europa foi a lepra
a peste bubônica. Isso aqui varreu 1/3 da população mundial na época. Se fosse hoje, seriam 2 bilhões de pessoas que iriam morrer em alguns anos. Hoje, por exemplo, se acontecer isso no planeta, a gente se acaba, né? Porque onde a gente vai enterrar 2 bilhões de pessoas num prazo de 1, 2 anos? Não vai poder nem queimar. Não vai poder nem enterrar. Vai fazer o quê com eles? Em 2, 3 anos o planeta está inabitável, com 2 bilhões de pessoas mortas. Quem ficar vivo vai reclamar. Imagina o cheiro. Imagina a atmosfera. O chão. Imagina os bichos que vão ter 2 bilhões de corpos para dizimar. Coitado de quem ficar vivo. E existe uma história muito interessante aqui, ó, pouco conhecida, pouquíssimo conhecida. Vocês sabem que quando eles começaram a explorar o Egito, 1800 e um pouquinho, e começaram a descobrir as múmias, descobriram muitas múmias, né? Muitas, foram muitas e muitas múmias. E começaram a desenterrar também uma história na Europa, que era o famoso chá de múmia. Vocês já ouviram falar do chá de múmia? Então, quando começaram a descobrir, na época que teve lepra e muita peste na Europa, eles pegavam as múmias, cortavam os pedacinhos e fazia chazinho, como a gente faz hoje, o chazinho com aquele saquinho. Para liberar esses óleos essenciais em forma de chá e se curar de peste e de lepra. Chá de múmia. A peste negra. Não é interessante? Para você ver o poder de um óleo essencial. Os óleos essenciais foram usados por todos os antigos, os gregos, os egípcios, os indianos. Só que isso foi se perdendo muito, né? Porque começou a se enfeitar muito, se enfeitar. E hoje as pessoas não têm a menor noção do que é o poder de um óleo desse. Não tem noção. A aromaterapia funciona mesmo. Funciona muito e muito bem. Hoje a atuação do que a gente come cru no corpo é muito mais pelos óleos essenciais. E eles têm um trânsito assim como não tem muito da química que a gente consome. Os óleos essenciais têm características químicas que são muito interessantes. Então, se você consome o óleo essencial, alguns podem ser consumidos, né? Eles vêm aqui, já são absorvidos no estômago, já entram na circulação sanguínea. Em apenas 15 minutos, eles estão em todo o corpo humano. Nenhuma química é assim. Não sei que seja alopática, sublingual. Mas mesmo assim não tem esse alcance. Porque aqui, ó, 15 minutos depois, os óleos essenciais estarão sendo eliminados via respiratória pelas vilosidades aqui, pelas vilosidades não, os alvéolos pulmonares e por cada buraquinho que você tem na pele, que se chama poro. Nenhuma química faz isso, tem esse alcance. Então, ela já está no sistema sanguíneo, linfático, em todos os poros e alvéolos do corpo. Em apenas 15 minutos. Aí você diz, não, mas isso aqui também você comeu. Não necessariamente. Você pode pegar uma lãzinha com óleo essencial, com uma pinça, para você não ter nem contato com ele, colocar embaixo da sola do pé, calçar uma meia e pôr um sapato. Pronto. Isolar bem, para o cheiro dele não vazar do pé. Fechar mesmo, calçar uma bota, um plástico e deixar ali, ó. E você, 15 minutos depois, qualquer pessoa que estiver do seu lado vai falar assim, você colocou, que perfume é esse?
Porque ela vai começar a sentir ele saindo pelos seus poros. E esse você não precisou nem comer. Então, eles têm um poder muito grande. E o óleo essencial tem uma característica, ele quebra moléculas pesadas. Então, esta criaturinha aqui, ó, quando ela está evoluindo dessa maneira e ela já conquista água, mercúrios e ar, vejam que ele formou aí um trígono, né? Um trígono com essas três informações, que é um trígono gasoso. Não é? O miasma aqui, ele já alcançou essa capacidade de fazer, de participar, de, vamos dizer, de compartilhar um corpo gasoso que você pode produzir em qualquer canto, principalmente pela atividade de fermentação. Então, quando você tem fermentação no corpo, em qualquer tecido, qualquer inflamação, gera fermentação, gera putrefação, e aí se produz muito gás na área. Essas moléculas pesadas do gás, o próprio parasita que participa do evento, ele pode se vestir com ela e descartar o corpo dele. Então, ele deixa de ser uma bactéria, ele deixa de ser um fungo, ele deixa de ser um vírus, ele deixa de ser um protozoário e passa a ser uma molécula de gás. Pronto. E vai ficar em qualquer lugar do seu corpo e você não vai ter controle nenhum dele. E a grande vantagem é que ele não vai aparecer em nenhum exame que você fizer. Então você vai para o médico e ele vai dizer, ó, você tem todas as características de ter um colesterol alto, mas seu colesterol está normal. Você tem todas as características de ter assim, ó, uma rinite, mas deve ser alérgica, porque assim, fisicamente você não tem a doença, mas você tem todos os sintomas. Ah, isso aí que você tem, meu filho, com a cara inchada, isso aí é sinusite. Vamos fazer uma chapa aí que você deve estar cheio. Você faz, você não tem nada. E assim, ó, hoje, essa batalha, né, da gente dentro de laboratórios, fazendo exame, e não necessariamente aparecendo nada. E assim, ó, se aparecer, desconfie, né, porque quando o plano de saúde diz assim, ó, se esses exames aí não der nada, a gente não paga, né? Alguns laboratórios dizem, então tem que dar. Mas assim, ó, 90% dos exames que se fazem, não aparece nada. O médico suspeita de tudo, mas você vê, no exame não está escrito no exame. Então, mas não está escrito no corpo, o corpo não está manifestando a doença? E por que ela não está oficialmente? Porque ela está na forma gasosa. Agora, o miasma, ele tem que vir ao corpo para se reproduzir. Então, ele tem que vir, ele tem que fermentar, ele tem que constipar. Se você pega aí, ele aparece no exame. Mas se não tiver nessa fase, ele não aparece. E se ele já estiver muito evoluído, ele pode criar, né, naquele giro dele, água, mercúrios, ar, terra, pronto. Aqui ele já pode fazer cálculos. Construir cálculo renal, cálculo no fígado, cálculo na vesícula, cálculo nos intestinos. Ele vai fazendo os cálculos, nos ossos, nos músculos. Vai enchendo de cálculo o corpo, porque ali ele tem uma base segura, né? E numa estrutura mineral, né? Onde ele pode ficar na periferia dela, na atmosfera dela, e ali esperando oportunidades de continuar te consumindo. E o próprio cálcio, o que é que ele vai fazendo? Ele se apodera do órgão e começa a fazer drenar o órgão em torno da sua estrutura cristalina, como um cristal que vai drenando o terreno, ó, e vai se desenvolvendo, e ele só está desenvolvendo porque ele está drenando isso aqui, ó, dentro do corpo,
ele vai consumindo o fígado, consumindo a vesícula, consumindo os intestinos, consumindo os rins. E aí ele vai ter um porto seguro, né? Por quê? Porque lá no exame o cara vai dizer, isso aí é só cálculo. Como se aquilo não fosse nada, fosse só um cálculo. Vamos bombardear, vamos desmanchar, vamos arrancar. Arranca a vesícula, chupa ela. Né? Arranca isso aí, tira um pedaço do intestino, isso aí a gente opera. Então, as fórmulas foram se aprimorando, e hoje eu posso dizer que criamos assim um sistema onde alguns vão ter detergentes vermífugos e vitaminas, não tem óleos essenciais, alguns outros têm óleos essenciais, inclusive para tomar. Alguns que se toma têm óleos essenciais, não é? Muitos a gente não pode tomar, mas assim, se cria um veículo que dá para passar e não tem problema, passou, ele vai entrar do mesmo jeito. Como a ciência diz, não pode comer isso, então tá bom, a gente passa isso. Mas funciona do mesmo jeito, porque o grande produto aqui, é isso aqui, são óleos essenciais. Tudo bem? Algumas pessoas demoram mais para dar resposta, por quê? Porque o bicho inteligente, se ele tiver, por exemplo, já alcançado dentro da sua gênese o enxofre, ele tem condições de se armazenar no corpo em forma de cristais. Né? Então a pessoa vai ser cheia de cálculo, geralmente a pessoa cheia de dor, né? Você aperta, que dor, você aperta qualquer osso dela dói, porque são cálculos. Aperta assim, o cálculo machuca, né? Então tem cálculo na bexiga, tem cálculo no rim, tem cálculo na vesícula, e ali é uma fonte, né? Uma fonte de energia, porque aquilo é um gerador para ele. Mas assim, insistentemente, fazendo o trabalho de asepsia, a gente arranca aquilo do corpo dele. Não é? Porque enfraquece a estrutura que dá força. Quanto mais perfumar uma pessoa, melhor. Tem gente que a gente tira de leito hospitalar só com creme. Já que não pode beber, tudo bem. Pode passar? Pode. Pode vir fazer um benzimento aqui, passar um creminho. E muita gente assim, se levanta mesmo da cama de UTI só com creme, só com óleo essencial. Tudo bem? Hoje temos muitos veículos, né, que atendem assim bastante aos anseios, né, de um doente. O que a gente não pode esquecer é que floral é um remédio de alma. Então, alma funciona à velocidade da luz. É muito rápido. Olha, eu acho que uma das tarefas mais fáceis que existe num trabalho laboratorial alquímico é curar. Eu acho isso fantástico. Eu acho que isso é... O pessoal diz, Joel, não é fácil. Eu digo, é facílimo. Você vê, a mulher tomou o boldo e em uma noite ela já deu uma surra na mãe dela. Como é que se chama isso? Isso se chama cura. É uma cura. Dentro dela ela sonhou fazendo aquilo. E ela não tinha consciência nenhuma daquilo. Isso é uma cura. Porque isso funciona na velocidade da luz. Olha, uma pessoa, ela é materialista, uma pessoa que não acredita em nada, está na rua, assim, vem um ladrão, coloca um revólver na cabeça dela assim, e diz assim, me dê a carteira, senão eu vou lhe matar, me entregue seu carro e chave, e você ainda vai no banco comigo tirar um dinheirinho. Se você conversar com essa pessoa, meia hora depois do assalto, você vai ver um santo. Você vai ver uma pessoa curada da mesquinharia, da ambição. Você vai ver a pessoa está falando em Deus, em Cristo. Olha, eu não acreditava em nada, mas naquele momento eu me apeguei ao Altíssimo. E falei, meu Deus, me salve dessa. Você vê, a pessoa muda. Ela toma consciência. Ela se cura por alguns minutos. Mas é uma cura.
Olha, você conversa com uma pessoa viciada em cocaína. Eu duvido que ele não te convença que nunca mais ele vai cheirar. Você sai do consultório assim, ó, você fica super feliz. Eu ficava muito, eu dizia, nossa, menos um. Era pior, aí é que ele cheirava mais depois. Mas você vê que tem a consciência. Você vai conhecer, olha, muita gente que fuma, que fica, eu sei que isso aqui faz mal. Isso aqui é uma desgraça. Eu vou parar de fumar, tá vendo? Ele se cura, ele tem a consciência. Porque a alma da gente funciona assim, na velocidade da luz. É só você sonhar que você resolve o problema. Agora, é diferente da carne. A carne funciona à velocidade da carne. A carne é química. E a química sofre muitas interferências. Então, uma coisa é aqui, a outra coisa é aqui, ó. Então, o modelo floral é um modelo limitado. Ele é muito limitado, o modelo floral. Floral é um remédio lindo, preciso, maravilhoso, mas ele é um remédio para a alma. Ele não é para o corpo. O corpo precisa de um respaldo. Ele precisa de um floral concentrado. Ele precisa que nesse floral que se é manipulado, não fique só o exemplar flor, mas tenha um exemplar da folha, um exemplar do pedaço da casca e o exemplar da raiz, para confeccionar uma fórmula que traga isto aqui, ó, para a velocidade da carne. Porque a carne não é... A carne pertence à natureza. Gaia que é dona do nosso corpo. Você recebeu um corpo, vai contando aí as gerações de gente dentro de você. Ó, de cara, que interfere. Comprovado cientificamente. Vamos ver. Você está sentado aí achando que é você, né? Mas assim, ó. Você tem um pai e você tem uma mãe. São os que mais influenciam o DNA. Então, peraí, você não é só você. Todas as decisões que você toma funcionam na velocidade da luz. Mas e o corpo? O corpo não é seu. Você vai ter que combinar muito bem esse dado e esse dado aqui, ó, no núcleo da célula, para se produzir um comando celular e dizer, tá bom, faça, meu querido. Mas se isso aqui estiver bem, isso aqui estiver bem. E geralmente eles nunca estão. Você não olha para o teu pai e tua mãe, não? Olha as criaturas que você carrega dentro de você. E é este corpo, é neste corpo que você habita. É neste corpo aqui, ó, que você habita. Agora, existe uma segunda geração, ó. A mãe e o pai, tá vendo? Eles têm mãe e pai. Então, são os nossos avós, que têm um poder muito grande sobre o DNA. Então, muitas doenças não estão no pai e na mãe, mas podem estar nos avós. Então, aqui tem, ó, avô, avó, avô, avó. Certo? E assim, ó, cada um deles também tem pai e mãe, ó. Ó. São mais pessoas, ó, envolvidas no projeto. Corpóreo, físico. Estou falando de carne. O espírito é só seu, mas o corpo não. E aqui, ó, esse também tem, ó, pai e mãe. Então, para a ciência, não sou eu que estou falando. É a Organização Mundial de Saúde, que você pode sofrer interferências das últimas 5 gerações. Quantas pessoas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então você está sentado aí com 28 pessoas decidindo o que você vai fazer. Então você tem o quê? Você tem o quê? Então você tem um espírito livre, lindo, maravilhoso, predestinado a fazer o que você veio fazer. Só que você tem que fazer uma consulta ampla a esses universitários, como Silvio Santos, para ver se eles concordam com o seu destino, com a sua predestinação. E tem mais uma pior, hein? Esse povo aqui, além de existir dentro de você, eles também existem fora. Então, quando você vai crescendo com uma coisa deles, principalmente essa mãe, esse pai, e esses avós aqui, ó, que a gente vê, os bisavós já ficam mais complicados, que já estão morrendo, mas esses aqui, ó, vão interferir diretamente nas tuas vontades. Muitas vezes você, dentro dele, aperfeiçoou ele, e ele vai dizer assim, não, eu não quero que você me aperfeiçoe. Ele vai dar um comando contrário ao que você escolheu no momento que você fez o gameta. Então, o corpo da gente é uma coisa complexa. E é claro que a turma se aproveita disso, né? E qualquer desestrutura aqui, ó, vai fazer o quê? Vai deixar você doente. Então, a consciência é uma coisa muito fácil de curar e de ter. Mas a obediência é muito complexa. E é preciso o quê? Uma das coisas fundamentais nesse trabalho de controle dessa entidade chamada corpo físico é limpeza, é asepsia. Isso aí vocês não podem nunca esquecer. Tá? Então, floral é ótimo, é o remédio principal, mas ele não existe se ele não tiver um projeto corpóreo muito bem feito e administrado. Então, aqui vai entrar quem? Os nossos compostos, os nossos cosméticos e os nossos glóbulos. Cada um tem um poder, uma maneira de ser usado e assim, ó. A gente tem que fazer uso o tempo inteiro disso aqui, enquanto estiver administrando os florais sutis. A pessoa vai ter os insights muito rapidamente e quanto mais limpo tiver o corpo, muito mais asepsia, mais vitaminado, mais fortalecido, você vai ter o que aqui? Você vai criar um movimento de ação. Isso ficou muito claro para mim quando eu fui melhorando a tintura mãe, que a minha paciente de fígado foi tomando. No primeiro momento, ela melhorou o fígado. No segundo momento, ela começou a sonhar fazendo uma determinada coisa. E no terceiro momento, ela fez a coisa. Então, uma coisa é sonhar. A outra coisa é fazer. É ação. E a ação só acontece com o controle dessa entidade aqui, ó. Porque é ela que faz. Né? As pessoas são lindas, maravilhosas, mas e daí? Quem faz é teu corpo. É ele que vai fazer. Não é você. A gente só sonha, o espírito só fica viajando. Né? Mas na hora de pagar a conta, ó, é o suor do rosto. E o suor do rosto é aqui, ó, é o físico. Tudo bem?